Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje trabalhar, estudar, conhecer os riscos da alimentação inadequada. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é a respeito do aplicativo. Vamos lá, pessoal? Peguem a câmera de vocês, o celular, abram a câmera e coloquem aí em direção à TV, para vocês poderem colher aí, ó. Temos dois QR Codes, um para iOS e outro para Android, onde vocês que não baixaram ainda vão poder baixar o aplicativo e poder interagir ao vivo conosco. Vocês vão poder conversar, gente, vocês vão poder responder questionamentos, vão dizer de que escola vocês são, nós vamos ficar sabendo o nome de vocês, não é? E vamos falar aqui, parabenizar essa participação, não é? E também vocês vão poder colocar perguntas, dúvidas que vocês estão tendo durante a aula. Então, coloca aí e vamos lá, vamos começar. E aí, na nossa conversa, né? Lembrando sempre a vocês que este momento agora é um momento ao vivo e que vocês vão poder ver no YouTube quantas vezes vocês quiserem essa aula, ou até mesmo também indicar para os amigos que perderam. Olha, você perdeu a aula tal, vai lá no YouTube, acesse o YouTube e assiste. Lembrando também que tanto no chat do aplicativo como no chat do YouTube, nós, professores, estamos atentos, respondendo, parabenizando o que vocês estão colocando lá. Então, não esquece, né? E para completar aí essa interação, né, que todos possam participar, nós temos aí a participação de Amanda, a nossa intérprete de Libras, que vai aí facilitar para todos aqueles que estiverem em dificuldade de me ouvir, né? Então, obrigada, Amanda, e vamos lá, vamos viajar aí em relação à alimentação. E hoje a gente vai falar o risco da alimentação inadequada. O que é que eu tenho mais para falar para vocês? Gente, estamos diante do Outubro Rosa. Né? Muito importante a gente parar. Professora, a senhora vai falar todas as aulas? Vou, pessoal, porque agora você pode ter lembrado de alguém que você não falou ainda. Vamos lá. Fala para as mulheres e fala para os homens também, que os homens também podem, né, acometer a questão aí do câncer de mama. Então, a primeira coisa aí é a questão do autoexame. E aí pede ajuda à mãe, à avó, à madrinha, para que elas orientem como é esse toque, como é tocar na mama para encontrar algo diferente. E em qualquer sinal, vamos ao médico e lá, tanto no postinho, como já conseguir marcar para uma ginecologista, ela vai indicar aí a mamografia, que é um exame mais eficaz, né, que consegue ver com mais, vamos dizer assim, nitidez, algum tipo de nódulo, algum tipo de alguma coisa que venha ficar diferente do normal. Então, vamos todos aí, ainda na campanha do Outubro Rosa. Mas nós temos ainda outro aviso. Aviso de saúde, gente. Olha a equipe de ciência aqui também preocupado com vocês em relação à vacinação. Então, o que é que eu estou trazendo para vocês? Dizendo a vocês que todo esse mês de outubro é o mês da multivacinação, o mês nacional da multivacinação. E vocês poderão procurar, né, um posto de saúde, levar o seu cartão de vacina e lá os agentes de saúde vão dar uma olhada e vão perceber se você precisa ou não, né, de complementar uma vacina. Então, é muito importante que vocês observem. Ah, professora, eu não tenho mais o cartão de vacina. Também coloquei uma dica aí. Se você perdeu o cartão, né, vai lá no posto de saúde, leva uma documentação que eles vão ter como procurar no sistema. Então, se eles encontrarem os dados de vocês no sistema, eles vão poder fazer outro cartão. Ou, se não encontrarem, eles vão poder, dependendo da idade, porque até os 15 anos que essa campanha está aí aberta. E vamos lá, pessoal, e avisa para os parentes, avisa para os vizinhos, para que todo mundo possa, neste mês, atualizar e deixar a vacina em dia, ok? É muito importante. A vacinação é um meio que a gente tem de prevenir as doenças. E aqui eu chamo mais uma vez a atenção a questão aí da vacina em relação ao Covid, né? Então, é muito importante. Se você ainda não agendou, agenda e vamos colocar essa vacina em dia para, de vez, a gente ficar, né, livre desse mal
que ainda acomete não só o nosso país, como o mundo inteiro, ainda, pessoal. Então, os outros cuidados, lavar bem as mãos, a questão do uso de máscara é muito importante, principalmente aí na escola, pessoal. Vamos cumprir com as regras aí da escola de vocês. Eu conto com vocês também para a gente poder continuar todo esse nosso trajeto saudável, não é isso? Então, avisa aí a questão da vacinação. E vamos conversar. Vocês devem perceber que eu estou sempre começando as nossas aulas de ciência com a Agenda 2030. E a partir de cada um dos objetivos, eu vou elencando. Eu vou fazendo aí, olha, uma ligação com esses 18 objetivos e o conteúdo que nós vamos conversar. Então, para hoje, eu elegi aqui 3 objetivos. O objetivo número 2, que fala do fome zero e agricultura sustentável. O objetivo número 3, saúde e bem-estar. E o objetivo 12, né, que fala sobre o consumo e produção responsáveis. Então, conversando um pouquinho sobre cada um deles, a gente vai ter que lembrar que, primeira coisa, a questão de fome zero. Então, foi, vamos dizer assim, estudado uma forma e viram que era possível desenvolver programas para atingir aí e melhorar essa questão da renda. Então, é importante que a gente comece a perceber que, tendo alguma qualificação, nós vamos ter emprego, nós vamos ter trabalho. Então, aqui eu chamo a atenção para a qualificação. Eu sei que muitas vezes adultos que convivem aí com vocês dizem assim, eu não tenho oportunidade. Então, comecem a buscar as oportunidades primeiro para qualificação, para estudar. Primeiro, a educação básica e depois em relação aí, gente, aos cursos técnicos. Eu estou sabendo que a Prefeitura do Recife está aí apoiando uma diversidade de cursos técnicos para aperfeiçoar aí a mão de obra e para aumentar aí, garantir o emprego, né? E esse emprego, lógico, vai gerar renda na família e vai melhorar a questão da alimentação. Então, aí seria o primeiro, né, o primeiro ponto. Lembrando também nessa questão aí da fome zero, que é um mal que acomete, né, não só o nosso país, como o mundo. Gente, os dados são altíssimos de pessoas que passam fome. Então, é muito importante a gente agora parar um pouquinho para valorizar o nosso alimento. E aqui vai uma dica, meus alunos. Cuidado na hora do lanche, da distribuição do lanche da escola. Levar a sério aquele alimento, né? Não transformar o alimento em brincadeiras. Eu lembro que em algumas escolas que eu já passei, alguns alunos, às vezes, começavam a brincar, não é? Ah, não está querendo, e vamos brincar com o alimento. Alimento é coisa séria, gente. É o combustível do nosso corpo. E num conjunto de aulas, eu vou falar isso aqui para vocês. O outro é a questão da saúde e o bem-estar. Então, primeira coisa em relação à saúde, a gente tem que estar bem alimentado, né? Então, a alimentação seria o primeiro ponto, o primeiro passo para uma vida saudável, para a questão aí do bem-estar. Então, vamos ver aí. E, por fim, aí, para esse conjunto, né, dos 3 objetivos que eu selecionei, a questão do número 12, que fala sobre o consumo e a produção responsável. E aqui eu estou falando na questão de nós, enquanto consumidores de alimento, já que o nosso tema é alimento. O que é que nós estamos comprando? O que é que nós estamos ingerindo? Então, vem aí uma dica aí de dar uma olhada nessas aulas que nós vamos passar aqui para ver essa questão, primeiro da compra, primeiro do consumo. Em relação ainda ao consumo, eu quero lembrar vocês, quem tem um jardim aí, né? Quem tem no final aí da casa um quintal, que dá para produzir alguma coisa, que dá para cultivar alguma coisa. Então, vamos conversar com o pai, diz que vai ajudar, que vai capinar, que vai cuidar, para ver também se na nossa casa a gente tem algum produto, alguma coisa que venha a facilitar e a promover aí uma alimentação saudável. Conversa com o professor de ciência aí da tua escola, quem sabe ele não tem uma dica de uma horta para você fazer em casa, ok? Então, vamos continuar em relação à nossa conversa, né, que nós estamos falando sobre os riscos da alimentação. E a gente está falando do risco da alimentação inadequada. E eu trouxe para vocês aí, né, esse primeiro prato, já que a gente está falando de alimentação. Olha o que ele diz, pessoal. Riscos de uma alimentação inadequada.
podem ser originários de hábitos alimentares que causam danos à saúde, como a redução extrema ou o consumo em excesso de alimentos. Esses hábitos também podem ser chamados de transtorno alimentar. Então, a gente vai conversar sobre isso. Então, o que é que eu tenho aí para vocês? O que é que eu estou mostrando a vocês? Que na questão aí desses riscos da alimentação inadequada, nós temos aí dois caminhos, o excesso e a falta. Então, a gente vai conversar sobre essa questão do excesso e sobre a questão da falta. E esses riscos também podem ser chamados de transtornos alimentares. E eu, a partir de agora, preferi chamar de transtorno alimentar, para a gente ver a questão aí da nossa responsabilidade e realmente o que essas aulas, as nossas aulas, vão poder proporcionar aí para vocês em relação a esses transtornos. Vamos continuar. Mas para falar de transtorno, a gente vai ter que dizer, né? O que causa esses transtornos, professora? Olha o que eu tenho aí, ó. Os transtornos alimentares são comuns na adolescência e no começo da vida adulta. Então, estou trazendo aí dois momentos, né? A questão do adolescente e o início da vida adulta. Eles estão relacionados a uma série de consequências psicológicas, como ansiedade e pressões sociais, para o chamado corpo perfeito. Então, aqui eu estou chamando a atenção em relação a um tipo de transtorno, que muitas vezes estão associados à questão emocional, e no que diz respeito ao emocional, nós estamos vivendo diante de uma sociedade que cobra, que exige, né, muitas vezes, a questão aí do corpo perfeito. Então, nós vamos conversar a respeito desse dado também, mas vamos ver também que essa busca em relação ao corpo perfeito pode trazer um processo inverso. Aquilo que estava que eu estava lutando para conseguir, por eu não conseguir, vai desencadear em mim uma série de reações emocionais que vão levar ao caminho, né, inverso. E aí, o que é que a gente tem para conversar agora? Veja o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe agora um dado muito importante a nível mundial, pessoal. Olha essa informação. De acordo com a pesquisa realizada pela Associação Americana de Psiquiatria, 1% da população mundial, cerca de 70 milhões de pessoas sofrem com transtornos alimentares. Então, eu estou trazendo algo, a gente fala um momento de fome, e agora eu já estou trazendo para vocês que essa fome aí, essa questão da fome, está relacionada também a esse transtorno, e mostrando que a população mundial vem sofrendo. E aí a gente diz, será que estão sofrendo apenas pela falta de alimento? Será que estão sofrendo apenas pelo excesso de alimento? Ou estou trazendo agora um terceiro caminho? Ou são os dois juntos? Então, vamos caminhar, porque é importante a gente conhecer para manter e para ter uma vida saudável. Então, na questão aí dos transtornos, como eu estou falando para vocês, então os transtornos alimentares envolvem alguns aspectos. Eu selecionei aqui 3 mais importantes: culturais, psicológicos e biológicos. Então, o que eu estou trazendo? Que os transtornos, eles podem apresentar aí aspectos biológicos, aspectos psicológicos e aspectos culturais. Nos aspectos culturais, nós vamos ver que cada cultura tem um hábito alimentar. Se nós formos falar em relação ao Brasil, né, as regiões, cada região tem os seus pratos típicos. E muitas vezes esses pratos, eles, vamos dizer assim, eles favorecem a questão da cultura como um todo. A cultura não só em relação ao divertimento, mas também essa cultura que tem a ver com a nossa alimentação. Muitas vezes não é levada em conta a questão aí climática. Muitos dos nossos alimentos aqui no Nordeste não combinam muito com o nosso clima. E aí é importante também a gente conhecer. No que diz respeito à questão psicológica, e aí eu pergunto a vocês, será que nós temos? E o que é que essa questão psicológica tem a ver com a nossa alimentação? Com a preparação dos pratos, com a escolha e também aí com a quantidade. E aí a questão biológica, o nosso corpo precisa. Né? Se eu comparar o nosso corpo a uma máquina, essa máquina ela precisa de um combustível para funcionar. Ela precisa de energia para funcionar. Se eu falar em relação a um carro, né? Então o carro ele pode estar todo completo, mas se ele não tiver combustível, ele não funciona. Então o que eu estou falando também, e vou fazer muito essa comparação do nosso alimento com máquinas e também com carro no que diz respeito ao funcionamento. O que é que nós temos mais? Estou trazendo agora para vocês uma perguntinha
Porque daqui a pouco a professora Cláudia vai começar a mostrar para a gente como é que está aqui essa interação aí no chat, mas também já dando as dicas como vocês poderão responder essa pergunta. Olha o que eu trouxe para vocês. Um adolescente nos confidenciou que come muito quando está na semana de provas. Que aspectos podemos apontar diante deste comportamento? É um aspecto psicológico? É um aspecto biológico? Ou é um aspecto cultural? Então, eu estou fazendo uma pergunta, quero que vocês respondam. Mas antes de passar para a professora Cláudia, quero dizer que a semana de prova, ela pode ser uma semana normal, desde que a gente, todo dia, estude um pouquinho. Aqui já está a minha dica, além de alimentação em relação ao estudo. Então, para não estar nervoso assim, é preciso o quê, pessoal? Estar com as atividades em dia, estar com o estudo em dia. E agora eu vou chamar a professora Cláudia. E aí, Cláudia, como é que está esse chat hoje? Nosso chat, professora Isabel, está muito bom aqui, muita interação. Nós temos um quantitativo grande de alunos assistindo e também temos um quantitativo bom de alunos interagindo. Nós temos Emerson aqui, Tamara, da Escola Sociólogo Gilberto Freire, Lauriane, Ana, Tiago, da Rodolfo Aureliano, e temos Evelyn também, que está chegando aqui, e já temos alguns já respondendo a sua pergunta, professora. E Lauriane aqui está achando que é o aspecto psicológico, Ana está achando também que é um aspecto psicológico, Evelyn também concorda que é aspecto psicológico. Então, temos 3 dicas aí de alunos que já acham que é um aspecto psicológico, e desde já agradeço a participação de vocês, é muito bom essa interação com as nossas aulas para que possamos chegar mais pertinho de vocês, tá certo? Que bom, Cláudia, eu também fico muito feliz, pessoal. Nós, professores aqui, nós vibramos, a nossa aula fica até diferente, quando a gente fica sabendo que tem alguém do outro lado nos assistindo e principalmente interagindo conosco. E aqui eu quero dar as boas-vindas à Escola Municipal Gilberto Freire. Eu acredito que é a primeira vez que está entrando aqui na nossa aula, então sejam todos bem-vindos. Muito grato aos professores, os coordenadores, e os gestores de todas as escolas. Mas hoje vai um especial aí para a Escola Gilberto Freire, porque é que está chegando, para interagir conosco. Que bom que vocês já estão colocando algumas respostas, mas vamos continuar. Temos muita coisa ainda para ver em relação aí a esses transtornos alimentares. Então, para a gente falar de transtorno alimentar, a gente vai buscar também alguma informação, olha, com a OMS, a Organização Mundial de Saúde. É muito importante, pessoal, irmos buscar nos órgãos que são responsáveis por aquele tema que a gente está falando. E aqui, segundo a Organização Mundial de Saúde, os transtornos alimentares é um conjunto de doenças psiquiátricas de origem genética, hereditária, psicológicas e ou sociais, caracterizados por perturbações persistentes na alimentação. Então, olha o que a Organização Mundial de Saúde está colocando para a gente, dizendo que é algo muito sério, chamando até de doença, que até agora eu não tinha falado. Então, essas doenças estão associadas a alguns locais ou a alguns momentos da nossa vida, falando aí a questão genética. Então, muitos de nós herdamos dos nossos pais alguns genes que favorecem a questão aí da obesidade e de algumas doenças também que estão sendo desencadeadas a partir da alimentação, da alimentação inadequada, quero falar bem. E aí ele fala também da questão hereditária, que é bem diferente, alguns estão nos nossos genes, nas células que nos formaram desde o início da nossa vida. E outras são questões aí hereditárias, até mesmo os hábitos alimentares em cada uma das nossas famílias. Então, cada família tem alguns hábitos, como receitas, alimentos. Tem famílias que se alimentam mais de massas, Tem outros que gostam mais da questão de carne, outros são mais em relação a frutas. Então, essa também é a nossa herança. Lembrando que aí a questão da herança, da hereditariedade, são aquelas características que vão sendo passadas de pai para filho, e muitas vezes não estão relacionadas aí aos genes. A questão psicológica,
Algumas pessoas, eu acredito, já devem ter dito a vocês, eu fiquei nervoso na hora de tal exame e aí eu comi bastante. Então, lembrando aí também que essas perturbações, elas nos acometem diante também de algumas situações. Mas vamos continuar. Eu selecionei aqui alguns dos transtornos alimentares que eu estou achando, neste momento, os mais sérios, aquele que vale a pena a gente falar, aqueles que valem a pena a gente aprender, conhecer, pessoal. Então, vamos lá. O primeiro que eu trouxe para vocês é a anorexia. Vejam que curioso. A anorexia, o que ela apresenta aí para a gente? Restrição de alimentos calóricos, medo de engordar, enxerga o próprio corpo diferente da realidade. E a principal informação que eu tenho agora é essa. Geralmente tem início na adolescência e é o transtorno alimentar com maior taxa de mortalidade e apresenta alto risco de suicídio. Então, o que eu estou trazendo para vocês em relação à questão da anorexia é como essas imagens que eu selecionei para vocês. As pessoas se veem diferente no espelho, diferente da realidade. Então, ela percebe o corpo dela diferente, mesmo todo mundo dizendo, né, que ela não está gorda, que o corpo dela está bem, mas ela não se vê assim. Então, é algo que não é porque ela quer, é uma questão realmente de doença, de distúrbio. Vamos ver o outro. A questão do outro é a bulimia. A questão da bulimia é algo para parar assim, que estranho. Veja o que é a bulimia. Come em grande quantidade. Está na rotina vômitos forçados, uso de laxantes e diuréticos, jejum e exercícios físicos excessivos. Então, vamos falar um pouquinho, né? Vejam que as imagens têm muito a ver com o que eu estou falando aqui para vocês. Então, são pessoas que comem bastante e depois se arrependem. E para resolver esse problema, forçam o vômito. E forçar o vômito, gente, é voltar àquele alimento que já não é mais do mesmo jeito. Ele já passou por muitos processos. E esses processos são processos químicos, desde a nossa saliva até o nosso estômago com sucos gástricos. Então, essas pessoas, além de perder o nutriente, porque só vai acontecer a absorção de nutriente no intestino. Mas antes de chegar no intestino, no processo de digestão, coloca para fora. E vem esse suco ácido, que sai queimando tudo. Quem aqui, né, já vomitou por algum outro problema, deve lembrar como é desagradável, como aquele ácido fica queimando o dia inteiro. Esse caso aí, gente, é muito sério. Né? Eu coloquei para vocês o anterior, a questão da anorexia, mas estou chamando a atenção aqui, de realmente não fazer isso, porque aquele alimento que você ingeriu, né, você agora está perdendo todo, e aí começam alguns problemas e desengadeiam casos bem mais graves de serem sanados. E aí o que é que nós temos mais? A compulsão alimentar. Nesse caso aqui, vejam as informações. Come demais, né? Mesmo sem fome, e depois se sente culpado. É o mais comum dos transtornos alimentares. É comum os pacientes, geralmente, terem sobrepeso e obesidade. Esse aqui é a questão realmente, totalmente, né, a questão psicológica. Por quê? Porque esse indivíduo ele vai em busca de alimento apenas pelo prazer, né? Muitas vezes não degusta, e aí o que é que acontece? Sente-se culpado porque comeu em excesso, e agora vem a questão de até mesmo entrar numa depressão. A maioria desses indivíduos, como é colocado aqui, ó, tem sobrepeso ou a questão aí de obesidade. Então, mais um caso bem sério a ser falado. O que é que nós temos aí? A questão da obesidade. E em relação à obesidade, a gente vê que também é um transtorno que envolve aspectos metabólicos, genéticos, culturais e comportamentais. Estudos revelam que entre os pacientes obesos há uma alta incidência, cerca de 75%, de comportamentos de compulsão alimentar. Então, aqui está dizendo que aquele exemplo que eu dei anterior, da compulsão alimentar, está bem ligado a esse resultado aqui, a questão da obesidade. E com a obesidade desencadeiam vários, né, problemas de saúde, e aí vão vir várias doenças, desde a questão da diabetes as doenças cardíacas, cardiovasculares. Então, aí a questão também de levar em conta, né, parar para pensar em relação a isso. E aí,
Para completar, eu trouxe para vocês três probleminhas também, 3 transtornos, que é a questão da anemia, da desnutrição e de dieta. Da anemia, gente, é aquele indivíduo que tem que fazer essa análise, tem que aí fazer a coleta de sangue e descobrir essa questão da anemia. Às vezes é hereditária também, mas às vezes é a falta de nutriente que vai ajudar aí nessa parte que está em falta. Então, preciso de uma alimentação bem balanceada, preciso de uma alimentação que possa realmente sanar esse problema. Porque com a anemia também vai desencadear doenças muito graves e difíceis também de serem tratadas. Então, a anemia, se alguém em casa está percebendo, como é que eu vejo? A questão só da palidez, a questão só do olho, né? Alguém olhou aqui para mim. Gente, o mais interessante é procurar um médico. E ele vai prescrever aí a questão de um exame de sangue, e a partir do exame de sangue vai ver outras coisas, mas o seu foco, você por enquanto está dizendo, é a questão aí da anemia. Traz também grandes complicações. Vem a questão da desnutrição, que eu quero chamar a atenção aí de vocês, muito sério, né? A questão da desnutrição, que é a falta de alimento, sim, mas é também a questão de alimentos, uma ingestão de alimentos iguais. Massa de manhã, massa de tarde, massa no lanche, massa no jantar. Que a gente depois vai poder nomear aí essa massa, ok? E a questão aí, eu chamo muita atenção às dietas, gente. Principalmente as dietas da moda, né? Vocês vão ver aonde? Vocês vão ver aí nas redes sociais. Não come isso. Fica sem comer durante muito tempo. Nenhuma dieta pode ser, vamos dizer assim, eu vou fazer sem uma prescrição médica. E aí a gente vai precisar de médicos para poder falar em relação a tudo isso aí que eu estou conversando com vocês. Eu agora vou conversar um pouquinho aí com a professora Cláudia em relação à desnutrição. E aí eu vou perguntar a vocês, veja, será que um indivíduo de barriga cheia pode ser classificado como desnutrido? Ele está saciado. Será que é assim? Ele também pode ser classificado como desnutrido? E aí, professora Cláudia, diga aí. Realmente, às vezes, a pessoa está de barriga cheia, mas não está nutrido. Por quê? Porque não escolhemos os alimentos que vão trazer realmente as vitaminas para fortalecer o nosso corpo. Então, é muito importante que vocês também controlem a alimentação de vocês. Aqui a gente está num papo aqui que muitos aqui têm hereditariedade de diabetes, história de diabetes, de câncer. Evelyn está dizendo que a mãe dela controla a alimentação dela, então só oferecendo alimentos saudáveis. Tchau, tchau, pessoal. A questão aí, pessoal, a gente vai continuar com a parte de alimento e eu volto na próxima aula. Tchau, pessoal. Vamos falar ainda de alimentação. Tchau.